Globo Ecologia de hoje vai falar sobre a camada de ozônio, que muita gente associa a uma ameaça ambiental. Só que a camada de ozônio em si não é um problema, muito pelo contrário, ela defende a Terra contra a radiação do Sol. Há muitos séculos sabemos que o Sol é uma das principais fontes da vida no nosso planeta. Não é à toa que diversos povos antigos tinham o Sol como divindade. Os primeiros documentos que relatam os benefícios do Sol para a saúde humana são do tempo da Grécia Antiga. Hipócrates, o pai da medicina, dizia que Apolo, o deus Sol da mitologia grega, era a cura para várias doenças, inclusive fraturas ósseas. O velho Hipócrates acertou. O Sol evita muitas doenças e ajuda na formação da vitamina D, que fortalece os ossos. O que Hipócrates não sabia é que o Sol também pode ameaçar a saúde de diversos seres vivos. Nos seres humanos, a radiação solar em excesso provoca, por exemplo, problemas de visão e doenças graves, como câncer de pele. Erro de Hipócrates? Culpa do Sol? Nada disso, mas tem a ver com a camada de ozônio. Ou mais precisamente, com a destruição dela. Mas afinal, o que é a camada de ozônio? Onde ela fica? É o que vamos entender neste parênteses. Como o próprio nome já sugere, a camada de ozônio é uma espécie de capa protetora que fica na atmosfera. O ozônio é um gás formado por 3 átomos de oxigênio, um átomo a mais do que o oxigênio que respiramos. Mas onde ela fica? Imagine que a Terra é uma parte significativa do miolo de uma cebola. Em volta dela existe a pequenina troposfera, com no mínimo 10 km de altitude, que poderíamos representar como uma única camada periférica. Depois da troposfera, começam 5 outras camadas. Esta é a estratosfera. Nestes quase 50 quilômetros ficam 90% da camada de ozônio. É aqui que a radiação nociva do Sol é filtrada. A diminuição do ozônio na estratosfera pode causar grandes problemas ambientais. O que acontece aqui influencia na camada de ozônio lá. Fenômenos naturais como os vulcões lançam gases na atmosfera que reagem com a camada de ozônio e a prejudicam. Mas atividades humanas como refrigeração de ambientes e alimentos são as grandes responsáveis pelo surgimento do chamado buraco na camada de ozônio. O buraco na camada de ozônio tem sido tema de diversos programas do Globo Ecologia desde 1991, uma preocupação constante que vamos relembrar no quadro Memória. Em 1992, o Globo Ecologia entrevistou com exclusividade o cientista ganhador do Prêmio Nobel de Química Mário Molina. Molina descobriu que a substância do clorofluorcarbono danificava a camada de ozônio. A evidência que temos de que os CFCs causam esse problema com a camada de ozônio é do tipo experimental. Não são somente hipóteses ou projeções de computadores. São medições na própria atmosfera que demonstram claramente que os CFCs de origem humana afetam a camada de ozônio. Também em 1992, os cientistas da NASA já alertavam que o buraco na camada de ozônio estava aumentando. As medições realizadas indicavam que o buraco da camada de ozônio sobre a Antártica crescera cerca de 15%. Era quase 3 vezes maior que o Brasil. Em breve, todos os países do mundo deverão parar de emitir gases nocivos à camada de ozônio. E o Brasil, como está se preparando para isso? Em 1987, 129 países assinaram o Protocolo de Montreal para tentar proteger a camada de ozônio. A principal medida era proibir naquele mesmo ano que as nações desenvolvidas lançassem substâncias nocivas na atmosfera. Hoje, graças a essa mobilização mundial, 84% da emissão de CFC já foi eliminada. Mas o Brasil, como estamos contribuindo para a preservação da camada de ozônio?
É o que vamos ver agora. Ar-condicionado, geladeira, tecnologia e conforto da vida moderna. Mas por trás desses aparelhos se esconde um perigoso vilão, o gás CFC. Clorofluorcarbono, ou simplesmente CFC, é uma substância que foi criada em 1928. Este gás foi elaborado para ser utilizado em aerosóis, os conhecidos sprays de inseticidas, produtos de limpeza e tinta. O CFC podia ser usado com segurança, pois não alterava o conteúdo das latas e era inofensivo ao ser humano. Até o início da década de 70, o uso do CFC cresceu em larga escala. Dos sprays, passou a ser usado em circuitos de refrigeração de geladeiras e aparelhos de ar-condicionado. Mas 50 anos depois, os cientistas descobriram que o gás não era tão inofensivo assim. Da década de 60 em diante, houve uma grande produção de novas substâncias sintéticas, produtos químicos, que foram colocados no mercado para o uso, né, da população global. A gente foi tendo mudanças tecnológicas, mudanças industriais importantes. Um dos indicadores de perda de qualidade ambiental, um dos indicadores de um problema ambiental sério foi a nossa camada de ozônio. O Brasil já não produz mais sprays à base de CFC. Mas, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, existem hoje mais de 30 milhões de geladeiras com clorofluorcarbonetos no país. Eliminada a produção industrial, a produção e uso industrial de CFCs, o que sobrou no Brasil foi basicamente manutenção. Quer dizer, as geladeiras que foram fabricadas ainda na década de 90, o ar-condicionado dos automóveis também mais velhos, ainda contém CFC. O Brasil já eliminou mais de 80% do consumo de CFC que tinha na década de 90. Então hoje o que se usa para as geladeiras velhas, para o ar-condicionado, né, o ar-condicionado automotivo, então são usos que ainda mantêm a presença de CFC e é nisso que a gente está focando nessa atuação. Conquistas da civilização mudaram hábitos da humanidade. Hoje, ao contrário dos nossos ancestrais, podemos guardar alimentos na geladeira. Podemos até sentir frio em pleno verão. Isso é bom? É, mas tem seu preço. Muitas vezes a civilização é responsabilizada pelo desequilíbrio ambiental. E aí a gente se pergunta: é preciso abdicar do conforto e da tecnologia para salvar a natureza? A resposta depende de como vamos agir daqui para frente. E para responder não, temos que fazer a nossa parte. Não utilize objetos pontiagudos ou cortantes na hora de limpar o congelador. Isso pode perfurar a tubulação que contém o CFC e liberar este gás para a atmosfera. Quando precisar fazer a manutenção, procure saber se o técnico é cadastrado no IBAMA. Isso vai fazer toda a diferença para a sua geladeira e para o meio ambiente. Se o seu carro tem ar-condicionado, procure ligá-lo uma vez por semana por 5 minutos. Isso evita o ressecamento dos anéis de vedação do sistema e diminui o vazamento do gás CFC. Manter-se informado também é uma grande medida na luta contra a destruição da camada de ozônio. Com informação, conhecimento e uma dose de responsabilidade, vamos conseguir com que o meio ambiente continue sendo uma fonte de vida e satisfação por muitos e muitos anos. O Globo Ecologia de hoje fica por aqui.